presidentes estavam ao lado do pastor Milton Ribeiro, sendo empoderado por ele. Então, a dedução que a gente tira é de que o pastor fazia reunião com os prefeitos, o ministro fazia reunião com os prefeitos, ladeado dos dois pastores, com o presidente do FNDE, como dizendo assim, nós estamos respaldando. E depois os pastores iam achacar os prefeitos com as propostas mais indecorosas. Então, quem procede assim, evidentemente, tem que estar sujeito ao rigor da lei. Então, são prisões que foram determinadas pela Justiça e a gente quer crer que a Justiça tenha dados realmente robustos, porque nós não conseguimos fazer a CPI, nós temos indícios muito fortes, denúncias muito fortes, de um escândalo sem precedentes na história do Brasil, com recursos que deveriam ser sagrados, que estamos tratando aqui do bem maior que uma nação pode ter, que é a sua cultura, o seu conhecimento, né? O seu preparo intelectual. O senhor acha, senador, que essa prisão e a operação acabam respondendo o motivo, acabam sendo o motivo pelo qual o ex-ministro não compareceu também à Comissão de Educação? Primeiro foi convocado, depois a convocação virou convite. Bom, eu sempre disse, todas as vezes, na Comissão de Educação, aquele que é convidado e se recusa a vir, é quase que uma confissão de que a pessoa tem culpa. Porque se a pessoa tem a consciência de que ele não cometeu nenhum deslize, não cometeu nenhum crime, a pessoa naturalmente deve ser a mais interessada em prestar os esclarecimentos e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Se a pessoa não vem, a pessoa pelo menos está insegura de se conseguirá disfarçar ou de se conseguirá um álibi, né, para se defender. O senhor acredita que agora há, então, novos motivos para que se ressuscite essa possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito? Não sei, nós temos dois ângulos para olhar. Um é que a Polícia Federal está efetivamente investigando. A prova é que a Polícia Federal deve ter encontrado coisas muito graves para o juiz determinar a prisão de um pastor evangélico, ex-ministro da Educação, não é qualquer pessoa. E ainda mais uma prisão preventiva, que não tem prazo para concluir, quer dizer, é uma prisão indeterminada que o juiz depois vai dizer pelo tempo que deve ficar. Então, creio que a Polícia Federal deve ter conseguido fatos muito graves para que a Justiça determine a prisão dos dois pastores e principalmente do ex-ministro Milton Ribeiro. Agora, dos depoimentos que ocorreram na Comissão de Educação, o que o senhor classifica como mais grave? Que os prefeitos contaram, né? Pedidos de barra de ouro, distribuição de Bíblia. Pois é, o mais grave, que mais chamou a atenção, foi esse da barra de ouro, que é uma coisa inusitada. Olha, prefeito, você é de uma região de garimpo, então se você me der 30 mil reais, eu empenho o seu recurso. Primeiro, absolutamente desnecessário, porque para você, o prefeito, fazer uma proposta no FNDE, não precisa de intermediário, ele pode fazer diretamente. Mas ele já queria receber logo 15 mil, 30 mil, não me lembro mais bem, para poder cadastrar a proposta. E quando o empenho for efetivado, você me dá uma barra de ouro. Isso é uma coisa escandalosa, foi o que mais chamou a atenção. Agora, compra de Bíblias, né, recursos para igrejas, tudo são propostas completamente. O mais importante que a gente tem que ver é o seguinte, como é que dois pastores, que não são servidores públicos, que não ocupam cargos públicos nem no FNDE, nem no Ministério, que não têm nenhuma função pública, vão intermediar recursos públicos, recursos da educação. Isso é um descalabro administrativo, inconcebível, inaceitável, é impossível. Outra coisa que está acontecendo também, da mais alta gravidade. Quando você vai fazer uma obra, o que é o normal? É você empenhar todo o recurso da obra. Isso é 100% dos casos? Não, há exceções. Por exemplo, uma obra muito grande,
suponhamos assim, a barragem de Belo Monte, a transposição do Rio São Francisco. Não se justifica você fazer todo o empenho num exercício financeiro só, quando essa obra vai ser feita, suponhamos, em 10 anos. Então você empenharia 1/10 do recurso por ano até você concluir a obra. Mas o que o FNDE está fazendo é absolutamente incompreensível, inadmissível. O FNDE está fazendo um convênio de uma escola de 8 milhões, de 6 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões, e está empenhando 100 mil, 50 mil, 30 mil. Isso são obras que nunca vão sair do papel. E aí, senador, qual a finalidade desses convênios? Eu só vejo uma finalidade, de enganar os bestas do prefeito. Os prefeitos vão ficar na ilusão de que vão receber esse dinheiro e que não vão receber. E o que é mais grave, se essas obras começassem, que não vão começar, porque uma escola de 8 milhões de reais não pode começar com 30 mil reais, é impossível uma coisa dessa aí, mas se começassem, seria pior ainda, porque no FNDE já tem 3.665 obras inacabadas, com mais 2.000 obras, 2.000 convênios que eles fizeram o ano passado, e o que é pior, continuam fazendo esse ano, com esse mesmo critério, colocando recursos parciais, ínfimos, completamente fora do que manda as normas administrativas. Senador, e aquele depoimento do presidente do FNDE, Marcelo da Ponte, que disse que os pastores acabavam ali meio que ajudando na coordenação também dos eventos que reuniam os prefeitos. Isso também chamou a atenção? Muito, porque inicialmente o presidente do FNDE disse que não conhecia bem os pastores e tal, que não tinha muito relacionamento com ele, mas no decorrer do tempo e com as perguntas que foram feitas pelos senadores, pelos vídeos que o senador Randolph mostrou, ficou patente que os pastores tinham uma função muito importante. Então, o presidente do FNDE, o senhor Marcelo, teve que confessar que os pastores, foi a parte importante do depoimento dele, que os pastores é quem organizava os encontros. Você imagina, o MEC, que tem toda uma estrutura secular, o FNDE, que tem toda uma estrutura, que é um órgão que tem prestado grandes e relevantes serviços ao Brasil, aí de mais de 50 anos, quem faz as reuniões, quem organiza as reuniões, são pastores que não são do FNDE, que não são do MEC. Quer dizer, claro que coisa de muito estranha estava acontecendo. E essas coisas de muito estranhas, evidentemente, se chama corrupção. Eles estavam ali intermediando corrupção. E agora o final de tudo isso é a prisão preventiva deles. Agora, senador, o senhor, como presidente da comissão, entende que o que levou, o que acabou levando, então, a morrer esse assunto dentro da Comissão de Educação? Não houve, por parte dos integrantes da comissão, ali um empenho também de tentar seguir nesse assunto, já que onde há fumaça, há fogo? Não, nós convidamos as pessoas e depois os depoimentos não trouxeram mais nenhuma novidade. Então, as únicas informações assim substanciais, importantes, que houve na comissão foi o primeiro encontro que teve com os prefeitos, né, na primeira audiência pública com os prefeitos. Então, aqueles prefeitos que tiveram a coragem e o compromisso e a responsabilidade de denunciarem os pastores. E depois os outros depoimentos não acrescentaram nada de significativo, nada de importante. Então, terminou tanto a Comissão de Educação quanto a própria imprensa, né, esfriando o assunto, porque ficou uma coisa repetitiva, não aparecia nada. Agora apareceu, porque a Polícia Federal, evidentemente, deve ter encontrado coisas muito graves para que a Justiça determinasse a prisão de 5, né, os 2 pastores e o ex-ministro Milton Ribeiro, porque para você, um juiz determinar a prisão de um ex-ministro da Educação, é evidente que ele deve ter, estamos aqui admitindo a responsabilidade do juiz, porque tem gente que toma providência de todo jeito, mas vamos supor a responsabilidade do juiz como deve ter. Para ele determinar uma prisão dessa, uma prisão preventiva, com tempo indeterminado, ele deve ter coisas muito graves que, evidentemente, logo vai sair a público.
tema volta à tona hoje na comissão? Sem nenhuma dúvida. Esse é o tema do dia, eu acho que da semana. Isso aí vai dominar a imprensa, não tem a menor dúvida. Senador Marcelo Castro, lhe agradeço imensamente. A gente está ao vivo na Globo News. Muito obrigada. O senador Marcelo Castro agora segue para poder, então, abrir a reunião da Comissão de Educação.